Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar sobre mais um Maná Diário, começando uma nova semana. Hoje eu quero começar falando sobre apatia espiritual. O que é apatia espiritual? Um tipo de anemia, né? Um tipo de sonolência, de desânimo espiritual. O que a apatia espiritual pode causar nas nossas vidas? Nós temos visto muita apatia espiritual no meio da igreja, muita sonolência, espiritualmente falando, muitas coisas que se passa despercebido, porque a apatia espiritual, ela traz insensibilidade, nós começamos a perder coisas que nós nem mesmo reparamos. E eu quero ler um texto que está aqui quero ler um texto com vocês que está aqui em Juízes capítulo 16, falando sobre Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 20, diz assim: E disse ela, que está falando de Dalila, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão é um exemplo muito claro de um homem que nasceu com um propósito, que nasceu com um chamado, né, chamado muito violento, um homem assim, que nasceu desde o seu nascimento, antes do seu nascimento, ele já nasceu com um propósito de ser consagrado, de ser separado. Mas Sansão, ele brincou com o pecado, ele brincou com as coisas do mundo, ele brincou com aquilo que Deus tinha proibido para a vida dele, né? E chega um momento que Sansão brinca tanto que ele não percebe mais as coisas. A apatia espiritual, ela gera isso, queridos. E Dalila estava brincando com ele, e ela dizia algumas vezes, olha, os filisteus estão vindo contra ti. Ele se levantava e quebrava as cordas e fazia isso, fazia aquilo. E dessa vez ela tinha cortado o cabelo dele, onde estava o segredo da sua força. E ela disse, olha, Sansão, eles estão vindo contra ti. E Sansão despertou do seu sono, ainda que ele estava dormindo fisicamente. Isso traz assim um entendimento de uma sonolência espiritual. Quantas pessoas têm vivido esse sono? E ele despertou do seu sono e ele disse consigo mesmo, né? Eu sairei como das outras vezes. Eu vou vencer, eu vou acabar com isso como das outras vezes, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Queridos, por mais que o Espírito Santo não habitava no homem, apenas visitava o homem no Antigo Testamento, como é que um homem como Sansão não percebeu que Deus não estava mais com ele? Queridos, dá para você ter noção sobre a gravidade disso, de Deus não estar mais com você, de Deus não estar mais comigo, e eu não perceber isso, você não perceber mais isso. Queridos, quão insensível, quão apático, quão anêmico nós estamos, por não percebermos mais o Senhor, quão sonolento nós estamos. Se você continuar lendo o texto, a partir do versículo 23, fala da morte de Sansão, ou seja, a apatia espiritual, a insensibilidade, ela vai gerar morte, queridos. Muita gente está no caminho de morte, apático, anêmico, despercebido, não percebe mais. O fato, querido, Deus está indo na igreja, que diga-se de passagem, é extremamente importante eu estar ligado ao corpo, mas o fato de Deus estar indo na igreja não quer dizer que eu estou ligado ao Senhor simplesmente, ainda que a igreja é o corpo. Mas Sansão, ele estava despercebido, ele estava apático, ele estava anêmico, ele não percebeu que o Senhor tinha se retirado dele. Querido, você tem certeza que o Senhor está com você? Você percebe isso? Ou você não percebeu? Você percebe, você sente quando você peca? Ou o pecado para você já não faz mais diferença nenhuma? Aquilo que você temia antigamente, você continua temendo hoje? Ou para você já acostumou? Queridos, quando nós cometemos pecados, e isso para nós se torna normal, natural, nós estamos entrando no mesmo espírito de Sansão. Nós estamos andando na mesma apatia, na mesma anemia, queridos. E a consequência disso, a conclusão disso, sem dúvida alguma, é a morte. Cuidado, queridos. Aqueles que estão caminhando em Deus, aqueles que estão em Deus e que têm o Espírito de Deus, eles têm sensibilidade. E é assim que eles cometem um erro. Porque a questão não é você errar. Não estou apoiando o erro, claro que não.
Mas quando você errar, queridos, o mais rápido possível, corra e se arrependa. Cuidado com a apatia espiritual. Que Deus te abençoe e até a próxima.